Olá, sejam bem-vindos no meu canal. Então, no vídeo de número 2, nós vamos ter agora o passo a passo da montagem deste elefantinho. Então, no primeiro vídeo, nós fizemos todas as partes dele e nós deixamos a montagem e a costura para este segundo vídeo. Para que não fique muito longo, então nós vamos fazer aqui a montagem dele, tá bom? Então, é muito simples, é muito fácil de se fazer. E ele é muito fofinho e é uma ótima opção para presentear. Ok? Então vamos à montagem do nosso elefante? Então vamos dar início na montagem do nosso elefante. Eu já apliquei aqui os olhos, e os olhos, ao contar daqui do anel mágico para cá, 9 carreiras. Na nona carreira, entre a nona e a 10ª. E a distância são 6 pontos, de um olhinho para o outro. Portanto, coloquem os olhinhos e depois faça o complemento do enchimento. Agora nós vamos costurar a cabecinha no corpo, dessa forma. Então, nós vamos pegar essa parte aqui, que foi a parte do início, não é? Que fica do término das carreiras, e vamos colocar para trás. É a parte menos bonitinha, tá bom? Então, colocamos ela aqui para trás, assim. E depois nós pegamos a agulha de tapeçaria e nós vamos dar um ponto aqui, ó, na horizontal. Dessa maneira. Depois, voltamos aqui um pontinho na cabeça, na primeira carreira, tá bom? Então, nós vamos fazer essa costurinha em volta de toda a peça. Quando estiver chegando aqui, deixe uma pequena abertura para retificar o enchimento. Eu terminei a minha costura, ficou assim. E agora, os olhinhos fixados. Coloquei os olhos 8 milímetros e tem uma travinha por dentro. E se for para criança, bem pequena ainda, é melhor que faça olhinhos bordados, para dar mais segurança à peça. A tromba, eu já alfinetei ela aqui, ó, uma carreirinha abaixo dos olhos. Ó, essa parte aqui, eu coloquei bem ao meio, centralizei bem ao meio, entre os dois olhos. E agora é só fazer uma costura em volta dela, uma carreirinha abaixo dos olhos. Próximo passo, então, nós vamos aplicar as orelhas. A tromba já está. A tromba eu não coloquei enchimento, mas se quiserem podem colocar. Tá? Então a tromba a gente vai, põe ela assim na posição que quiser, e se tiver enchimento não dá. Né? Então não dá para mudar aqui o formato dela. E as orelhas eu coloquei aqui, então centralizei, né, bem centralizado aqui ao meio da cabeça. E coloquei aqui, ó, peguei uma carreirinha abaixo dos olhos. A pontinha do lado de baixo dela, vou começar a costurar nessa carreirinha aqui, ó, abaixo dos olhos. Tá? Então, é um pontinho na orelha e outro no corpinho, na cabeça, no sentido horizontal. Então, já concluí aqui as orelhas, dei assim uma leve fechadinha nela, não preguem assim retinho completamente, tá bom? Dá uma fechadinha nela de leve, assim, ó, na hora de fazerem a costura. Tá bom? Então, a minha orelhinha ficou assim. Agora, nós vamos pregar, fazer a costura dos bracinhos. Os bracinhos, nós vamos pregar ele inclinadinho assim, ó, tá bom? Não vamos pregar retinho, mas com um leve inclinadinho, tá bom? E vamos seguir aqui a direção da orelha, na mesma direção da orelha, tá? E costure aqui com uma carreirinha abaixo do pescoço. Aqui. E agora nós vamos então fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá bom? Então, vamos colocar aqui o fio na agulha e vamos fechar aqui essa boquinha aqui do bracinho. No bracinho não colocamos enchimento, porque senão ele fica levantado. Para que ele fique maleável, é melhor que ele fique vazio, sem nada. Então, eu dou aqui 3 pontinhos e fecho ela. Fica assim, fechadinha. Agora, eu venho aqui, no sentido da orelha, mesmo aqui, ó, assim. Então, dessa maneira, tá bom? Então, não coloquem assim para baixo, mas assim, com uma ligeira inclinação para frente. Dessa forma aqui. Na direção da orelha e inclinadinho assim. Agora, é só fazer a costurinha aqui.
Ok? Então, já concluí aqui a costura dos bracinhos. Ficou assim. Agora nós vamos fazer a costurinha da perna. A perninha, nós não vamos encher muito, vamos colocar bem pouquinho enchimento. Eu vou utilizar uma pinça para que eu consiga introduzir lá dentro o meu enchimento. Dessa maneira, facilita bastante, porque ela é bem pequenina. Então, nós não vamos encher muito, vamos deixar aqui, ó, mais ou menos até a metade. Da metade para cá, ela fica vazia. Para que ela não fique muito rija, então, nós vamos deixar mais vazia, para que fique mais maleável. Então, a costura da perninha, nós vamos colocar ela aqui, ó, nós não vamos fechar aqui e achatar na costura, vamos colocar ela assim redondinha, dessa maneira aqui, ó. Um pouquinho mais para frente do alinhamento do bracinho, um pouquinho à frente, aqui assim, ó, dessa forma. É só costurar em volta, tá bom? E aqui, ó, nós vamos colocar junto do anel, as duas. Mesmo aqui. Assim. Dessa forma. E lembrando que tem que ser aqui, ó, um pouquinho à frente dos bracinhos. Aqui. Mais ou menos assim. Aí vocês vão e ajeitam aí de acordo com o vosso bonequinho. Vai olhando, né? Aplica, coloca os alfinetinhos e dá uma olhadinha por trás, nas laterais. E vai fazendo assim as correções que tem que se fazer alfinetando. Então, vou costurar minha perninha e já volto para mostrar para vocês como ficou. Portanto, então, nós já concluímos aqui o nosso elefantinho. Já fiz aqui as costurinhas das perninhas, tá bom? Então, ficou assim, bem centralizado, ao meio, tá bom? Ficou desta maneira, ó. Ele pode ficar ou sentado, como quiser, ou pode ficar em pé também, mas claro que terá que se apoiar em alguma coisa, não é para que ele fique em pé sem cair, tá bom? Então, está pronto o nosso elefantinho. E eu espero muito que vocês tenham conseguido fazer o vosso elefante. E se tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!